Hoje o nosso papo é sobre empreendedorismo e eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, A Startup Enxuta, do Eric Ries. Então fica aí comigo que hoje a gente vai entender um pouquinho mais o que esse livro aqui traz de contribuição. Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um episódio nosso da série Dicas de Livros, onde eu falo de livros tanto atuais quanto livros clássicos que eu considero fundamentais para uma biblioteca sobre marketing, para uma biblioteca sobre o mundo dos negócios de maneira geral. O livro de hoje é esse aqui, A Startup Enxuta. E a gente vai falar um pouquinho do que esse livro do Eric Ries trouxe de contribuição para esse universo do empreendedorismo e para o campo da administração moderna. Muitos dos conceitos que foram consolidados nesse livro se disseminaram, não são conceitos que estão restritos ali ao universo das startups. Aliás, eu estou para começar uma série nova aqui no Talk2Biz falando sobre inovação e marketing e certamente a gente vai beber muito na fonte desse livro aqui e de outras obras também, porque a gente fala desse ecossistema empreendedor, desse universo do empreendedorismo, está muito conectado aos conceitos mais básicos de inovação. A gente vai falar sobre isso em breve. Quer acompanhar todas as atualizações aqui no nosso canal? Já deixa o meu convite, se inscreve agora, tem vídeos novos pelo menos 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, sempre às 16 horas, tem um vídeo novo aqui no Talk2Biz. Além de dicas de livros dessa série nova sobre inovação, tem séries específicas sobre branding, sobre estratégia de marketing, sobre marketing e tecnologia, vídeos com análises de mercado, tem muita coisa legal. Se você gosta desses temas, assina agora para acompanhar todas as nossas atualizações. E aí vamos lá, falando desse livro aqui, Startup Enxuta, eu tenho um certo cuidado e um receio com materiais a respeito de empreendedorismo nos negócios, porque quase sempre esses materiais acabam descambando para o que eu chamo de autoajuda corporativa ou autoajuda empresarial. Ou às vezes o foco está muito mais na narrativa de superação do fulano, do ciclano, nossa, como ele foi persistente, né? Nossa, como ele conseguiu resolver isso. Tem sempre quase uma romantização ali e quase a inserção da jornada do herói nesse tipo de narrativa. E eu não gosto muito desse tipo de baboseira. Eu gosto de livros que mostram de fato coisas sérias, coisas aplicáveis, ou tendências, ou ferramentas, ou falam das dinâmicas de mercado, mas não cabe muito romantização, tampouco autoajuda. Então eu costumo ter um olhar mais desconfiado e mais cuidadoso quando eu vejo esse tipo de livro por aí. Mas não é o caso dessa obra, A Startup Enxuta. Essa é uma obra que a gente poderia considerar como uma das obras fundamentais dessa nova perspectiva de gestão do empreendedorismo que a gente teve nos últimos 20 anos, por assim dizer, onde o empreendedorismo passou por um boom, né? Principalmente com a área de tecnologia. Os empreendedores, desde os anos 80 para os anos 90, eles são considerados quase que como os heróis do mundo moderno, mais até do que os heróis tradicionais, da Marvel, da DC, da cultura japonesa, mas a gente tem esses camaradas como ícones, viram verdadeiros ídolos da cultura pop, porque são os camaradas que conseguem eventualmente romper as barreiras geradas por grandes desafios e conseguem estabelecer um novo modelo de negócio, uma nova ideia, um novo tipo de produto, e de certa maneira está sempre implícita ali a ideia de que esse camarada vai reformular o mercado, revolucionar o mercado. E é por isso que acaba indo tanto para esse campo da autoajuda ou do empreendedorismo de palco. Muita gente também surfou nessa onda para vender livro, para vender palestrinha. Muita gente que se deu muito bem e ainda se dá muito bem fazendo os outros de trouxa com historinhas ligadas a empreendedorismo. Mas, como eu disse para vocês, esse aqui a gente poderia considerar como um livro essencial. E a ideia da Startup Enxuta, que vem da filosofia Lean, teorias e ideias que foram desenvolvidas até bem antes, no campo da administração de negócios tradicional, ele não é um livro novíssimo,
mas também não é um livro tão antigo assim. Ele foi lançado em 2011. Essa edição aqui, edição em português, foi lançada em 2012 aqui no Brasil. Os parâmetros que ele estabeleceu ajudaram muito a formar a base do que é essa cultura do empreendedorismo atual e principalmente a cultura da agilidade nos negócios. Esses conceitos podem ser aplicados a qualquer organização e, de certa forma, esses conceitos se disseminaram. Se a gente pegar o mundo hoje e o mundo quando o Eric Ries escreveu esse livro, em 2011, você não tinha tantas empresas e a ideia, por exemplo, de business agility tão disseminada. Hoje você tem muito conteúdo sobre isso, muitos livros, muitas organizações que adotam efetivamente esses novos modelos gerenciais e essas novas mecânicas. Tem muito material, tem curso, tem MBA, tem aperfeiçoamento, tem especialização, tem tudo que a gente possa imaginar a respeito de agilidade. Então acho que o principal componente aqui não é tanto falar do potencial econômico que o empreendedor gera, para o potencial de mudança que o empreendedorismo traz para a sociedade, os avanços, não é tanto olhar para esses aspectos, embora sejam também aspectos super importantes, mas o livro do Eric Ries fala basicamente de agilidade. E ele faz questão de enfatizar que empreendedorismo é administração, não é um campo à parte, porque em algum momento toda essa romantização e o empreendedorismo de palco, eles acabaram levando o campo do empreendedorismo para um outro espectro, de certa maneira. Eu tinha os empreendedores e as organizações, as startups, que eram na essência, ou são na essência, organizações empreendedoras, e eu tenho as organizações tradicionais, que são morosas, são lentas, são inaptas para acompanhar as mudanças do mundo moderno, e a gente vê que não é bem assim. Esse distanciamento, ele aconteceu por força até dessa espécie de mito popular que se formou em torno da figura do empreendedor. Mas, na verdade, uma empresa é uma empresa, um projeto é um projeto, ele tem que ser administrado da mesma forma. E as dinâmicas que afetam uma startup, as dinâmicas de mercado, eu quero dizer, elas também afetam uma empresa tradicional. A grande diferença é que uma empresa tradicional, já tendo um porte estabelecido, ela pode não ter a mesma flexibilidade e a mesma mobilidade que uma empresa de menor porte. E aí todos esses conceitos de organização enxuta, de business agility, de cultura ágil, tudo isso vem nos últimos anos trazendo conceitos e ferramentas para que organizações de qualquer porte, de qualquer envergadura, ou atuando em qualquer setor, que elas possam também ser mais maleáveis e ser mais adaptáveis. E aí basicamente é disso que o livro do Eric Ries vai tratar. Se a gente olhar aqui para as principais divisões dessa obra, ele começa falando da visão, ele fala muito dessa cultura de aprendizado dos negócios, de certa maneira isso tem relação com a escola do aprendizado, uma das grandes escolas de estratégia empresarial é a escola do aprendizado, e há todo um arcabouço teórico por trás disso. Tem um outro livro bacana, mas esse é clássico, mais antigo, que é A Organização que Aprende, do Peter Senge. Depois eu gravo um vídeo sobre ele, também considero um livro fundamental. Mas você tem a parte de visão, você tem a parte de direção e você tem a parte de aceleração. E o tempo todo o que o Eric Ries vai colocando é a cultura de testes, a cultura de desenvolver um produto mínimo viável, um MVP. O que ele vai trazer aqui é como se fosse um novo arcabouço teórico que vai ser acrescentado à gestão de negócios de maneira geral, justamente no sentido de trazer essa agilidade, poder de resiliência e adaptabilidade que normalmente uma empresa muito pequena de tecnologia vai ter, mas que uma empresa já estabelecida, já estruturada, com seus níveis hierárquicos, com suas camadas de tomada de decisão e com toda a sua estrutura que ela precisa dar conta, é óbvio que ela não vai ter a mesma agilidade. Então a gente pode dizer que esse é um livro que, de certa forma, representa uma espécie de marco nessa nova cultura empreendedora e também nesses modelos de gestão baseados numa cultura mais ágil. Hoje não cabe mais só às startups serem ágeis, mas a qualquer organização cabe
ser ágil, como um imperativo para sua própria sobrevivência, para sua própria adaptabilidade no mundo que vive em constante mudança, onde a orientação estratégica clássica, que era baseada sempre numa estratégia de longo prazo e de sustentação dessa estratégia ao longo do tempo, ela dá lugar a uma estratégia, uma visão de estratégia mais adaptativa, que tenha também uma proposta de longo prazo, mas que possa ser mais modular, que possa ser adaptável com maior facilidade ao longo do caminho. Não posso garantir que ela dá início a esse processo, porque é óbvio que você tem obras mais antigas que falam sobre empreendedorismo, da importância do empreendedorismo e de todo esse olhar pela perspectiva da mudança constante. Então esse aqui não é o primeiro livro a tratar desse assunto. Mas esse livro, ele, pelo sucesso que fez, ele é um livro que encontrou uma receptividade muito boa, então a contribuição que ele deu do ponto de vista cultural, de espalhar um pouco mais essa mentalidade para os gestores e para a cultura corporativa tradicional, aí eu acho que ele cumpriu um papel que é super importante. Toda a parte de experimentação, de prototipagem, coisas que hoje já se inseriram no vocabulário normal do mundo dos negócios, até nos setores mais tradicionais, mas naquela época ainda eram conceitos muito restritos a um grupinho de empresas, um grupinho de pessoas que trabalhavam em determinados setores, em determinados tipos de empresa. E aí aquilo estava ainda muito restrito, então eu acredito que essa obra aqui, ela tem uma contribuição fundamental para toda essa cultura de agilidade, de adaptabilidade e para a visão de empreendedorismo como um todo, embora, no meu entender, essa aqui fale mais de inovação e agilidade do que de empreendedorismo propriamente. Agora, é claro que quando a gente busca por esse livro, ele vai ser sempre uma referência em relação à cultura empreendedora. Mas é porque esses temas estão absolutamente interligados. Quando a gente pega o conteúdo do livro, ele está muito mais conectado a esses conceitos de gestão ágil, de organização que aprende, de just in time, de otimização e busca de melhores resultados para você catapultar um projeto, alavancar um projeto com muito mais velocidade e também tentando driblar as inseguranças e as incertezas que são naturais, já seriam naturais num mercado tradicional, são ainda mais evidentes e fortes num mercado que muda o tempo todo, como é o mercado atual. Gostou dessa dica? Quer adquirir esse livro para sua biblioteca de marketing ou para sua biblioteca do mundo dos negócios? Tem um link aqui na descrição desse vídeo, esse link leva diretamente para o site da Amazon. E aí você comprando a partir desse link, você ajuda a manter o nosso projeto. Vocês sabem, o nosso projeto Talk2Biz é um projeto de natureza educacional para levar bom conhecimento, disseminar bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, levar isso para um número cada vez maior de pessoas, e aí você comprando pelos links que a gente gera, você ajuda a manter o nosso projeto, a nossa iniciativa. Bruno, mas eu não me interesso tanto por esse tema, não tenho interesse em adquirir esse livro por agora. Que outras maneiras eu tenho de apoiar? É fácil, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você gosta desses assuntos, dos temas que a gente costuma trabalhar por aqui, assina o nosso canal, isso ajuda consideravelmente o nosso projeto, porque mostra para o YouTube que o conteúdo que está sendo feito aqui é relevante e isso faz com que a plataforma passe a sugerir esse conteúdo para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, não esqueçam de deixar o feedback de vocês, deixem sugestões de temas para vídeos futuros, deixem suas dúvidas também para que a gente responda em outros vídeos e nos vemos no próximo. Até lá!